Yukimiya Kenyu. Esse personagem nunca me chamou assim tanta atenção como a maioria dos personagens principais de Blue Lock, como Bachira, Isagi, Kaiser e até o Nagi, mas o Yukimiya tem um desenvolvimento diferente de todos eles, principalmente porque ele é o único personagem de Blue Lock que já está com seus dias contados, uma verdadeira bomba relógio prestes a explodir na cara de todo mundo e na dele principalmente. Um personagem que já está fadado ao fracasso no mangá. E é por isso que vamos falar desse personagem que é a maior representação de uma perseverança sem futuro. Vamos falar sobre a dor dele, tanto atualmente como no futuro do mangá, e como ele nunca vai conseguir alcançar os seus sonhos. Tudo isso começou quando o Yukimiya queria, assim como quase todos os outros personagens de Blue Lock, ser um jogador profissional de futebol e se tornar o melhor atacante do mundo. E ele tinha o que precisava, ele jogava bem, ele tinha aparência e estava se dedicando cada dia mais. Mas isso era até ele descobrir que estava sofrendo de uma doença ocular chamada neuropatia óptica, que se não fosse tratada logo, poderia deixá-lo cego para sempre. Coisa que, obviamente, iria prejudicar não só sua futura carreira no futebol, mas sim a sua vida, tornando seu tão amado sonho algo praticamente impossível. E no começo, o Yukimiya pensava que isso era algum tipo de punição divina e que era algo injusto e que ele não fez nada para merecer isso. E realmente, ele não fez. É uma situação injusta, não tem como dizer que ele mereceu isso. E, consequentemente, essa condição iria fazer o Yukimiya ficar abaixo de todos os outros jogadores que possuem o mesmo sonho que ele. E o Yukimiya então tinha apenas duas opções: o caminho tortuoso para ainda assim tentar seguir o seu sonho apesar de todos os problemas, ou evitar os riscos, seguir uma vida normal e desistir completamente do seu sonho, o caminho mais fácil, onde o tratamento já era garantido. E isso me lembra algo que todo mundo já passou, uma situação de escolha em suas vidas, onde temos que fazer uma decisão difícil. E assim como todos nós, o Yukimiya tinha essas duas escolhas: aceitar o desafio que lhe foi dado por Deus e ir pelo caminho mais difícil e doloroso, mas ainda assim perseverar, continuar e assim tentar alcançar o que ele mais quer, ou se acomodar com o que é bom, seguro e confortável. E assim o Yukimiya escolheu o caminho mais doloroso, mas que ainda assim o mantinha em seu sonho desde o início. O sonho de se tornar o maior atacante do mundo. Isso porque o Yukimiya, depois de um tempo, interpretou a sua situação como uma provação divina, um desafio a ser superado, uma pedra em seu caminho, uma forma dele provar que não iria desistir do seu sonho, não importa quantas coisas forem colocadas em sua frente. Assim como o próprio personagem diz: Deus não dá um fardo que não podemos carregar, que é uma interpretação de passagens bíblicas que afirmam que Deus sempre providencia o meio de saída e a força necessária para suportar as tentações e provações que enfrentamos. E é exatamente por isso que o Yukimiya está passando constantemente no mangá, por desafios, provações e tentações, acreditando que ele será capaz de superar isso tudo no final. E a sua primeira tentação foi exatamente essa. Ele escolheu ir pelo lado mais difícil e se recusou a ficar parado sem fazer nada. E assim, as provações e tentações continuaram dia após dia, como por exemplo, a oferta que ele recebeu de um time para pagar completamente o tratamento dele. Mas o Yukimiya não aceitou, para tentar ir ainda mais alto e alcançar o seu sonho. Mas será se essa foi mesmo a escolha certa? Ele não pode mais conseguir uma oferta dessas, mas para ele é um risco a se correr, um risco que ele sempre correu. Porém, o Yukimiya, além de ter essa dificuldade a mais do que os outros jogadores, ele também se superestima demais, acreditando que ele pode suportar e superar tudo, por causa daquela frase: Deus não dá um fardo maior do que podemos carregar. Mas isso também significa que ele ainda assim precisaria se esforçar ao máximo para se tornar o melhor do mundo. Não seria apenas um milagre divino que ia ajudá-lo a atingir seus sonhos. O maior problema do Yukimiya sempre foi o simples fato
dele se apegar demais no que ele acredita, em suas fantasias e objetivos e não aceitar a dura realidade. Ele sabe da sua doença, sabe que ela pode piorar, mas ele ao mesmo tempo se recusa a aprender sobre ele mesmo, a aprender sobre suas forças, fraquezas, altos e baixos. Isso porque se Yukimiya fizer isso, se ele parar para pensar realmente nas chances que ele pode ter ou não numa partida, ele vai ter que inevitavelmente aceitar que precisa de mais tempo, que ele precisa evoluir de uma forma mais gradativa, aos poucos, assim como os outros, até chegar ao topo, coisa que ele não pode fazer, porque ele não tem o mesmo tempo que os outros jogadores têm para crescer. O Yukimiya tem um tempo limite, ele é uma bomba relógio que pode explodir a qualquer segundo e destruir completamente seus sonhos de ser o melhor do mundo. Por isso, ele não age de forma lógica e continua jogando de maneira fantasiosa, acreditando que ele é forte, que ele vai conseguir, acreditando e perseverando que ele pode aguentar mais ainda esse pesado fardo para escalar a montanha de ser o mais forte, quando claramente ele não pode. E mesmo ele criticando o Isagi por ter feito um passe para outro jogador, por estar ajudando os outros a vencerem a partida até finalmente ter o seu momento, é exatamente isso que ele tinha que estar fazendo. Apesar de tudo, ele não pode. Em alguns momentos também mostram esse pequeno desespero do Yukimiya de ser o melhor automaticamente, de alcançar cada vez mais alto e mais alto, como quando ele sempre questiona por que ele não é selecionado para algo, ou porque ele está tão abaixo em um ranking, questionando a diferença entre ele e o primeiro lugar. E essas perguntas são exatamente aquelas que ele faz para tentar crescer exponencialmente de uma maneira extremamente rápida, o que não dá certo. É aquela frase, a pressa é inimiga da perfeição. E é exatamente por isso que eu acredito que o Yukimiya não vai nunca conseguir atingir os seus sonhos de verdade. O Yukimiya é um personagem fadado ao fracasso, porque ele não vai ter tempo suficiente para crescer e crescer ainda mais. E eu também acredito que essa queda do Yukimiya deve acontecer durante a Copa Sub-20, porque é lá que ele mais vai precisar se esforçar, mais vai precisar evoluir e crescer ainda mais contra o cenário mundial. Consequentemente, esses esforços irão agravar a sua visão aos poucos. E ver isso acontecer vai ser a maior dor que ele já sentiu, porque o Yukimiya hoje em dia já sente dor e inveja de ver aqueles subindo acima dele. Aquelas pessoas que não têm o mesmo fardo que ele, que podem continuar sem preocupações, enquanto ele precisa constantemente queimar cada gota de sua vida e pingar o suor que cai de seu rosto para simplesmente alcançar o nível dos outros. Então, quando o momento da queda do Yukimiya finalmente chegar, acredito que veremos o ponto mais baixo possível desse personagem, vendo que os outros vão alcançar o sonho que ele tanto queria, mas que ele não pôde conseguir fazer isso. Ele não aguentou o fardo que lhe foi dado, e que tudo que ele fez foi em vão, mas afinal era tudo uma questão de tempo, e ele fez a sua escolha de tentar e tentar cada vez mais e então fracassar miseravelmente. E sinceramente eu acho triste um personagem como Yukimiya, que tem uma limitação dessas assim tão interessante, ter seu fim assim tão cedo. Ainda mais pela forma que ele se manteve firme até agora pelo seu sonho. Mas acredito que a saída dele vai ser algo tão emocionante quanto a saída do Nagi do Blue Lock. Ainda mais porque sabemos que dessa vez ele não vai ser capaz de retornar. Sua carreira no futebol vai ter terminado completamente e até mesmo provavelmente a sua visão. Porque conhecendo o personagem do Yukimiya, ele não vai desistir até chegar o mais longe que ele for capaz. Ou seja, eu acredito que ele vai estar disposto até mesmo a perder a visão, contanto que ele consiga tentar ao máximo estar no topo do mundo e ser o número 1 que ele tanto quer. E se vocês gostaram desse vídeo falando de um personagem um pouco mais esquecido e diferente como Yukimiya Kenyu, comentem embaixo outros personagens, animes e mangás diferentes também que vocês gostariam de ver uma análise aqui no canal.
porque eu estou ansiosa para suas sugestões. Estou amando fazer Bluelock, mas nós iremos continuar daqui a pouquinho no próximo vídeo.